Quando recebemos o Espírito Santo, nos tornamos sua testemunha, a testemunha de Deus, de que Ele está vivo, o seu Filho, através de nós, através do Espírito Santo, está vivo, e nós então vamos mostrar essa vida através do nosso viver, do nosso caráter, da nossa vida, do nosso comportamento, de tudo que está à nossa volta. Nós vamos mostrar, testemunhar que Jesus é vivo e que é possível viver uma vida reta, em santidade, mesmo vivendo, morando neste mundo que está um caos. Hoje é Josué 5, vamos até o 6, se possível até o 7, mas vamos meditar nessas palavras e extrair delas a força para nós continuarmos na luta. Vamos pedir a direção de Deus. Sempre antes de lermos a Bíblia, nós apresentamos a Deus em oração. Meu Deus, eu te agradeço e te louvo pela oportunidade que nós temos de estar meditando na tua palavra. Peço que o Senhor nos dê o entendimento dela, a compreensão, para que possamos nos comportar, nos guiar e nos fortalecer através da fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Josué 5:1 diz: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passassem, desfaleceu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. E Deus fez isso acontecer para que o povo de Israel pudesse ir contra eles, porque se eles estavam mergulhados nesse sentimento de pavor, então muito facilmente daria vitória para eles. Eu quero só lembrar que o povo de Israel não era um povo guerreiro, né? Não era um povo que estava treinado para a guerra. Era um povo recém-saído do Egito, eram os filhos daqueles que haviam saído do Egito, mas não tinha assim um treinamento forte para a guerra. Mas Deus estava indo à frente. O comentário do 1 diz assim: o pavor. Os amorreus e os cananeus habitavam a terra que o Senhor havia dado ao seu povo. Quando viram que o rio Jordão, uma defesa natural para eles, teve suas águas divididas, ficaram apavorados. Os inimigos perceberam que a natureza não estava mais a favor deles, porque o Senhor que a dominava estava do lado dos filhos de Israel. Quando Deus é por nós e vai à nossa frente, faz o impossível para nos dar a vitória. Se preciso for, modifica a estrutura terrestre, altera as leis naturais, cria fenômenos extraordinários e deixa a ciência sem explicação para nos abençoar e glorificar o seu nome. Seguindo para o 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedras e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, como todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os povos que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os que os não circuncidaram no caminho. O comentário daqui, do 2 ao 7, diz: a circuncisão era um sinal da aliança entre Abraão, seus descendentes e o Deus eterno. Na nova aliança feita por meio do Senhor Jesus, a circuncisão passou a ser efetuada espiritualmente, isto é, pela fé exclusiva nele, como vemos em Romanos 2, 29, que diz: mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração,
no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Circuncidar-se significa despir-se da natureza pecaminosa para ser revestido do Espírito do Altíssimo e deixar o passado definitivamente para trás. Israel deveria esquecer totalmente os anos no deserto para começar uma nova vida em Canaã. Só podemos guardar os fatos de outrora se for para recordar o que o Senhor fez por nós. Quanto ao restante, deve ser esquecido para que avancemos na fé. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse é o segredo dos homens de Deus, que é olhar para frente, porque não adianta você ficar lamentando o que passou, não adianta você ficar chorando o leite que se derramou. Agora é hora de você olhar para frente. Olhar para frente é você tirar uma lição do seu passado. O que você aprendeu com ele, né? Agora não adianta você ficar lamentando porque deveria ter feito isso ou deveria ter feito aquilo. Não adianta mais. Então, o que você pode fazer hoje para não cometer os mesmos erros? Porque se você ficar parado no passado, você vai continuar executando o mesmo erro e outros maiores e prejudicando o seu futuro. Agora, quando você tira uma lição do seu passado, você aprendeu a lição, agora você vai estar mais atento, vigilante, para que esses erros não venham a ser cometidos novamente. Então você está sendo prudente, sábio. Então errar é humano, não tem como nós fugirmos disso. Vamos sempre cometer algum tipo de erro, alguma falha, nós vamos sempre decepcionar alguém, não tem jeito. Mas o segredo é a gente olhar para frente, parar de olhar as circunstâncias, os problemas e esperar muito pouco das pessoas. No 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Comentário do 9. Retirei o opróbrio, a desobediência trouxe dor e vergonha, a ponto de submeter a posteridade abençoada de Abraão ao jugo da escravidão e ao escárnio dos povos. No entanto, a obediência e a restauração da aliança remover esse opróbrio. Não existe estado mais perigoso para o ser humano que a transgressão deliberada contra Deus, pois o pecado violenta a alma. Como dizem as Escrituras, porque o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. Aqueles, porém, que se entregam e obedecem ao Senhor Jesus, não necessitam mais ter vergonha do passado errado, pois recebem uma vida plena, cheia de novas oportunidades. Por isso que quando a pessoa se converte e ela batiza nas águas, ela passa a viver em novidade de vida. Se antes ela vivia uma vida errada, agora ela abandona aquela vida errada para viver uma vida justa, de acordo com a palavra de Deus. O 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E o outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Então, eles até aqui viveram na dependência de Deus, mas agora eles teriam que suar o rosto para que Deus pudesse abençoar o trabalho de suas mãos. E do suor do seu rosto eles se alimentariam. O comentário do bispo, a parte A, diz assim: cessou o maná. Enquanto os filhos de Israel estiveram impossibilitados de plantar e colher, o Altíssimo os alimentou com o maná que descia do céu. Mas agora eles teriam a sua própria terra para trabalhar e se sustentar. Deus conhece as limitações humanas, por isso não exigiu deles nada que não pudessem fazer. O Senhor não faz aquilo que cabe a nós. Ao contrário, como Pai nos instrui para que não vivamos na resignação. Porém, muitos têm sofrido
por esperarem acomodados que tudo se resolva por si só, sem que precisem lutar. E a parte B diz: após o maná ter cessado, os filhos de Israel terem plantado, os frutos da terra foram colhidos. Esse era o momento do povo apresentar os primeiros frutos como primícias a Deus. Essa determinação divina havia sido dada na lei mosaica. Está lá em Deuteronômio 26, do 1 ao 3. Os primeiros frutos representam o dízimo. Quando o fiel devolve as primícias de toda a sua renda a Deus, mostra sua dependência, confiança e lealdade a Ele. O dízimo é mais que um ato de fé, é uma maneira de honrar o Altíssimo, reconhecendo como Senhor e proprietário não apenas da nossa vida, mas também de tudo. Então, é esse reconhecimento que Deus vê quando nós temos a atitude, de devolver as primícias para Deus. O 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O comentário do bispo: fique descalço. No passado, quando o Senhor visitava um servo, aquele chão se tornava consagrado. Por isso, era solicitado que ele retirasse os sapatos dos pés, como está em Êxodo 3:5. Estar descalço era uma forma de mostrar respeito e reverência ao Altíssimo. Além disso, era uma maneira de admitir que todo o poder, toda a glória, toda a honra pertenciam a Ele. Assim temos a compreensão de que a pessoa que recebe o Espírito Santo é santificada pela sua presença. Cabe a ela, então, manter uma vida de renúncia das próprias vontades e dos pecados, pois é impossível alguém se tornar habitação do Espírito de Deus levando uma vida em desacordo com Ele. Todo escravo também, ele não tinha calçado, ele andava descalço. Então, era uma forma também de Deus mostrar o seu senhorio e a pessoa também demonstrar a sua submissão a Deus. Agora, Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. O comentário daqui diz: tenho dado na tua mão. Jericó era uma fortaleza militar praticamente impossível de ser vencida. O Altíssimo, porém, havia decretado a vitória dos filhos de Israel antes mesmo de lutarem, o que torna aquele exército pronto para a batalha e, sobretudo, vitorioso. Era a sua comunhão com Deus. Josué e seus soldados deveriam olhar para Jericó como inimigo vencido. Assim também devemos olhar para os problemas que surgem em nossa vida, pois diante da grandeza do nosso Deus são inimigos vencidos, muito fortes. Sabe por quê? Porque Deus estava determinando que eles iriam vencer. Então, se eles, por exemplo, engravidassem daquela promessa, então eles já veriam, como o bispo falou, aquela cidade já derrotada. Mas aquela cidade era tão bem guardada, aquelas muralhas eram tão fortes, intransponíveis, que humanamente falando era impossível, parecia uma loucura. Mas aquela batalha não seria deles. Seria a primeira batalha dentro da terra prometida, dentro do lugar que Deus havia dado a Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência. Então, eles tinham que olhar, na verdade, para a promessa, como Abraão. A vida inteira de Abraão, ele olhou para a promessa. Ele esqueceu da sua condição, Quando Abraão olhava para a sua condição física, ele via que não tinha mais condições de ter filhos. Nem Sara, pelas condições de mulher que ela tinha, Já tinha passado da idade, mas ele cria na promessa. Então, é um exemplo para nós. E aí o 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes.
e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. O comentário do 3 ao 5. O que derrubou Jericó foi a obediência integral do povo ao Altíssimo. Enquanto a cidade estava fortemente fechada, em seus altos e espessos muros, os filhos de Israel se preparavam para a tomada com marchas, toque de trombetas e brados. A estratégia era toda divina. Por 6 dias a cidade seria cercada. No 7º, por 7 vezes, todos deveriam marchar. Os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo bradaria fortemente. Agindo assim, Israel atingiria o propósito, a queda dos muros de Jericó. A conquista da cidade mostra a diferença entre aqueles que crê e o que não crê em Deus. Quem não crê se apoia na fortaleza que construiu. Quem crê alcança o que lhe pertence, mesmo sem recurso algum. O que não crê vê os esforços de toda a sua vida ruírem. O que crê, por obedecer cuidadosamente, vê nas ruínas oportunidades de recomeço, como nós vamos ver no versículo 20. Então, aqui está um exemplo, né, de como nós temos que nos comportar no campo espiritual em relação ao que nós queremos e a palavra de Deus. Então, quando nós nos deparamos com a promessa de Deus, nós estamos nos deparando com a vontade de Deus para nós. Então, nós temos que trabalhar a nossa vida, a nossa fé, os nossos pensamentos e o nosso coração de acordo com a palavra, não com o problema. Porque, por exemplo, digamos que surge um problema na minha família com relação ao meu filho, eu vou sofrer, vou ter preocupações. Mas se eu colocar meu coração nisso, então meu coração vai ficar ocupado com a ansiedade, com o medo, com a preocupação. Então eu não vou ter paz, eu não vou conseguir dormir. E aí vem a sequência de problemas, né? Porque o problema da ansiedade, das preocupações, o estresse, ele acarreta doenças para o corpo. Então, logo um problema que era com um filho meu, por exemplo, agora também vai estar em mim porque eu vou começar a ficar doente. Então assim vai, é uma sequência de problemas. Então quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, nós temos paz. Não digo com isso que você não vai se sentir preocupado, sempre vai. Mas é uma preocupação controlada, uma preocupação sadia, equilibrada, né? Que você está confiando em Deus, né? Parece que vai dar errado, mas você, dentro de você há uma certeza, uma voz que te diz que vai dar certo, que é a voz da fé. O 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse o povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram a tocar as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém o povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Agora imagine a parte dos inimigos olhando aquela atitude, né? Pareciam tolos, rodando em torno da cidade, né? 6 vezes eles iriam fazer essa volta durante 6 dias. Então, parecia loucura. Eles estão tentando vencer a gente dando volta em torno da muralha. Eles não entendiam qual era a estratégia que vinha de Deus. 12. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando continuamente e tocavam as trombetas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas.
Assim rodearam outra vez a cidade. O segundo dia voltaram ao arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Para você ter uma ideia, mais ou menos, a cidade ela tinha 32 quilômetros quadrados, mais ou menos isso. Então, você imagina o esforço deles em dar aquelas voltas em torno das muralhas. Só para que você saiba, a muralha ela tinha em torno de 4.018 metros, a sua altura média era de 12 metros, e a sua medida e a espessura media 8,5 metros. As muralhas contêm 34 torres de vigia e 12 portas de entrada. Então, ela era muito grande, muito robusta, ela era fortíssima. Então, eles tiveram que dar aquelas voltas, foram muitas voltas, mas era o esforço, né? Era a parte deles que tinha que ser feita. Porque a parte que era impossível, que era derrubar aquelas muralhas, seria executado por Deus. E é isso que vamos ver agora. No 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. O comentário diz assim: após a vitória, o povo não poderia se esquecer de continuar em obediência ao Senhor. Suas instruções a respeito dos despojos em ouro e prata, dos vasos de metal e de ferro, eram claras, isto é, como a vitória foi do Altíssimo, os tesouros da cidade deveriam ser consagrados a ele. Ao obedecer, o povo reconhecia mais uma vez o Senhor como seu único Deus. Esse fato nos faz lembrar a fidelidade requerida pelo Eterno quanto aos dízimos e às ofertas. Assim reconhecemos que tudo o que temos veio dele. Quando somos fiéis ao pedido do Altíssimo, provamos o valor da aliança com ele e o quanto consideramos acima de tudo. A vitória foi dada por Deus, porque de fato eles não teriam como vencer aquela guerra. Mas isso não inibiu ou não impediu deles ter uma participação nela. E a principal delas está aqui, era eles considerarem que todos os despojos daquela guerra não seriam deles, mas seriam de Deus, quer dizer, estaria sendo separado para Deus. E eles não poderiam tocar, senão se eles tocassem naquilo, aquilo se tornaria uma maldição. Nós vemos isso bem claramente nos dízimos, né? Nas primícias, lá em Malaquias 3:10, quando Deus manda que nós venhamos dar os nossos dízimos e oferta na casa de Deus. E se nós não fizermos isso, não é que Deus nos amaldiçoa, mas a maldição vem para nós por nós mesmos. É como se nós, por exemplo, ao tocar nas primícias, nós abríssemos então um portal das maldições sobre nós. E existe um espírito chamado devorador que atua para fazer a pessoa perder tudo que ela tem. Às vezes a pessoa ela fala assim: eu acho que é absurdo, eu acho que não deveria ser dado 10% do meu trabalho para dar para a igreja. Verdade. Mas pensa bem, se você tem um vício, quanto você gasta no vício? Faz as contas. No final do mês, o valor que você gasta nos vícios e o que você daria no dízimo. Talvez o seu dízimo não chegaria nem perto daquilo que você gasta com os vícios. Pense bem. No 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. O comentário diz: a destruição e preservação. A queda das muralhas tem sido estudada até hoje
com a finalidade de explicar a tamanha magnitude desse evento. No entanto, a mensagem principal tem sido esquecida. Deus age de forma extraordinária em favor daqueles que lhe obedecem, mas tão maravilhosa quanto a destruição das muralhas. Foi a preservação da casa de Raabe e sua família. A muralha inteira ruiu, mas tudo o que era de Raabe permaneceu intacto. O cordão vermelho na janela era apenas um ato de fé. Sozinho não poderia proteger aquelas pessoas. A fé tem o poder de nos fazer permanecer de pé, mesmo que tudo e todos à nossa volta venham desmoronar. No 21, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e retiraram a Raabe seu pai e a sua mãe e seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Quer dizer, aqueles espias, eles não eram senhores, eles eram jovens. Quer dizer, mas jovens com visão, jovens com juízo, que hoje às vezes tem faltado em muitos jovens. E aí diz o 24, porém a cidade de tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. O comentário diz, a fé de Raabe trouxe proteção espiritual para os seus parentes, que livraram do juízo divino, derramando sobre Jericó. Eles foram resgatados e colocados em local seguro, fora do acampamento israelita. Assim, o que foi prometido se cumpriu. Raabe e sua família poderiam ter fugido para outras cidades, mas optaram por permanecer com o povo de Deus e fazer do Altíssimo seu Senhor. A vida de Raabe revela que a conversão verdadeira não é provada com justiça pessoal, e muito menos com religiosidade, mas com atitudes espontâneas, como o abandono do antigo estilo de vida, humildade, submissão absoluta à palavra de Deus. A cidade, ela foi totalmente destruída e depois ela jamais poderia voltar a ser reconstruída, e não foi. Lá no Novo Testamento você vê uma Jericó, mas não é a mesma, é outra. E aqui, com respeito a Raabe, né? Raabe foi tão honrada pela atitude que ela teve, que depois o nome dela é mencionado na genealogia do Senhor Jesus. Quer dizer, ela foi muito abençoada. Quer dizer, a atitude dela chamou muito a atenção de Deus. Se nós olhando, né, para ela, né? Assim deu Josué vida a uma prostituta. Quer dizer, ela não tinha vida. Antes disso, a vida dela era morta pelos seus pecados e delitos, mas a consequência da atitude dela, o risco que ela correu para fazer com que tudo isso acontecesse, então mostrou a fé, a fidelidade dela, a entrega dela. Então ela realmente esqueceu a velha vida, ela abandonou aquela vida de pecado e ela recebeu uma vida nova, o direito à vida nova. E ela se casou, se eu não estou em erro, a gente vai ver mais à frente, com Salmão. E ele foi um daqueles espias, jovens espias, então ela também era jovem. Então eles se casaram, no futuro tiveram filhos e na linhagem deles veio a genealogia do Senhor Jesus. E ele diz assim no 26, e naquele tempo Josué os esconjurou dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. O comentário do 27, a fama de Josué. Correu por todos os lugares por causa das vitórias obtidas com a sua fé. A glória não era para a sua vaidade pessoal, e sim para Deus, a quem servia. Infelizmente, a fama de muita gente é espalhada pelo seu mau comportamento. Alguns são conhecidos como caluniadores, avarentos, malpagadores, traidores, etc. Mas há aqueles cuja vida é uma referência de fé, caráter e fidelidade. Com esses, o Altíssimo quer realizar feitos magníficos.
Diante disso tudo, você pode tirar vários exemplos. Raabe hoje é um grande testemunho para nós. O testemunho de uma pessoa que ela abriu mão dos seus planos, dos seus projetos, e ela aceitou de bom grado, de coração aberto, os planos de Deus para a vida dela. E Deus guiou para um futuro muito promissor e feliz para ela que era uma mulher triste, infeliz e que não sabia o que seria do seu futuro, se tornou uma mulher de Deus. E você? Você tem essa mesma oportunidade. Eu não sei qual é o seu passado, Deus sabe, você sabe, mas você pode abandoná-lo hoje. Hoje você pode deixá-lo para trás. Esquecer, não vamos esquecer, né? Vai se tornar parte da nossa história. Mas o que você pode fazer é não viver mais nele. Viva o futuro. Viva o presente, quero dizer. Viva o dia de hoje. Hoje Deus quer fazer aliança com você. Hoje Deus quer permanecer com você e fazer de você feliz. E quando você decide se submeter aos planos de Deus, fala assim, Senhor, eu quero teus planos, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida a partir de hoje. Aí já era. Aí você vai viver os planos de Deus. Uma vida cheia de bênçãos. A vida abundante que Ele tanto prometeu, tá bom? Que Deus abençoe você, manda esse vídeo para alguém, faz seu comentário, não esquece não, tá bom? Fique bem.